Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de trazer o Livro dos Espíritos para o nosso estudo da noite. Nós vamos estudar a parte segunda, capítulo 4, Transmigração Progressiva. E Kardec, na questão 194, ele pergunta aos espíritos: é possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime um corpo de um celerado? Para a gente compreender bem essa questão, qual é a finalidade, é importante a gente relembrar o que é um homem de bem, né? E o que é um corpo, né? Animar um corpo celerado. Nós vimos em outras questões anteriores que o homem de bem é aquele que segue os ensinamentos do Mestre Jesus. É aquele que age por justiça, é aquele que pratica a lei do amor, é aquele que tem a preocupação com o próximo. A sua conduta, ela está pautada nos princípios do Evangelho. Ele se preocupa em fazer ao outro aquilo que gostaria que os outros também vos fizessem. Já um acelerado, né, quer dizer, que habita um corpo de um homem acelerado, é aquele que é capaz de cometer qualquer tipo de crime, de violência, que ele é pautado pela maldade, é aquele que tem uma má índole, ele é perverso, ele não se preocupa com o outro, a finalidade dele é o seu objetivo, é o seu querer, é a sua vontade que prevalece. Então, é uma pessoa que não pensa no próximo, né? Ele está voltado para as coisas maléficas, voltado para o crime, para as maldades. Então, o que a gente pode entender? Alguém que já viveu em outras encarnações, um corpo, né, de um ser do bem, ele pode vir em outra encarnação como alguém capaz de cometer maldade, perversidade? Aí os espíritos respondem: não, visto que não pode degenerar. Mas o que vem a ser degenerar? Degenerar, segundo o dicionário online de português, significa você mudar de um estado ou condição qualitativamente inferior, declinar, ou perder ou ter alterado as qualidades próprias de sua espécie. Ou seja, conforme a resposta dos espíritos, uma pessoa de bem não tem condição de voltar em outra encarnação como uma pessoa perversa, porque ele não tem condições de voltar para o estágio anterior, né? Pelo contrário, nós sabemos que o espírito ele só progride, ele pode estacionar. É fácil da gente entender. Vamos pensar um Chico Xavier, que viveu a sua última encarnação em benefício do outro. Fez tudo que o Evangelho nos ensina, né? Seguiu o modelo do Cristo. Imagina, numa próxima encarnação, o Chico Xavier vir como um criminoso, um assaltante, né? Um ser de má índole. Quer dizer, é inadmissível, a gente não consegue nem pensar como seria isso, né? Então, conforme os espíritos, isso não é possível. Mas ainda, Kardec continua indagando aos espíritos. A alma de um homem perverso, ele pode tornar-se um homem de bem? Quer dizer, já que nós vimos que um espírito que teve encarnações, né, os princípios preservados de um homem de bem, ele não pode voltar como um criminoso, como alguém perverso, ligado à maldade. Mas e o contrário? Um ser que viveu em função de crime, de maldade, perversidade, ele pode vir como um homem de bem? Os espíritos respondem: sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Então, se ele, né, na próxima encarnação,
principalmente no plano espiritual. Ele teve essa visibilidade, ele conseguiu entender, ele conseguiu compreender, ele estudou, ele pediu, né? Ele quis vir para poder começar a quitar os seus débitos. Reconheceu que a maldade já não tem mais efeito. Então, ele pode vir sim como um homem de bem, ele pode receber isso como recompensa pelo seu esforço. Inclusive, Miramês, em seu texto, analisando essa questão, ele diz que a alma de um celerado em uma encarnação pode em outra voltar animando o corpo de um homem regenerado. Ou seja, ao perceber que a maldade já não existe mais espaço em seu coração, né? Começou a estudar, a compreender, a melhorar, ele quer vir como uma pessoa melhorada, uma pessoa regenerada. Então, ao se arrepender, ao reconhecer a sua culpa, ele pode sim vir em outro corpo, animando, né? Um ser de bem, se esforçando, porque aí é claro que os desafios, as maldades, as oportunidades vão estar te perseguindo. Ele vai ter que provar que realmente merece essa oportunidade. Ele vai ter que provar que ele aprendeu, tá? Que ele reconhece sua culpa e precisa melhorar. E tem que se esforçar, ter muita boa vontade para não cair novamente em outras falhas. Kardec ele ainda complementa essa questão dizendo que a marcha dos espíritos ela é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradativamente, né, gradualmente na hierarquia e não desce da categoria a que ascenderam. Ou seja, não há condições de um espírito retroceder em seus sentimentos. Ele sempre avança. Esta ela é a lei do progresso, né? Que é a força de Deus. Então, nós estamos sempre seguindo em frente. Nós não retornamos, nós não regredimos. Nós podemos estacionar, né? Mas voltar ao estágio anterior, não. Nós estamos obedecendo a lei de Deus, que é a lei do progresso. Kardec ainda continua nos explicando que em suas diferentes existências corporais podem descer como homens, não como espírito. Assim, pode mais tarde animar o humilde obreiro e vice-versa. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. O que ele está querendo nos mostrar? Que um ser, ele pode encarnar como uma pessoa simples, como um trabalhador braçal, pode não ter desenvolvido intelectualmente. E em outra encarnação, ele pode vir totalmente o contrário, pode vir rico, pode ter conhecimentos intelectuais. Então, como Jesus, por exemplo. Jesus, quando ele veio à Terra nos ensinar, ele tinha toda aquela bagagem de luz, né? Toda a sua espiritualidade é desenvolvida, mas ele veio como simples carpinteiro, né? Porque isso mostra para nós que não é a condição social, não é a posição social que vai determinar a elevação moral de um ser, né? Ele pode ser um homem de bem, independente dessas condições. Miramês, ele ainda vem nos alertar, trazendo a seguinte afirmação, que nos caminhos de Deus, tudo cresce. A alegria, a esperança, as qualidades nobres, elas podem desabrochar naquelas criaturas que se arrependeram, naquelas criaturas que hoje entende melhor a sua condição, ela percebe a maldade, tudo que ela fez de errado. E Deus, nosso Pai Criador, está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade. E cabe a nós aproveitar com alegria, com esperança na vida futura, buscar as qualidades nobres, as virtudes do homem de bem. E nós sabemos, né, que essas qualidades do homem de bem
Elas não são fáceis, mas são possíveis, né? Então, é interessante a gente pensar como é que pode ser uma pessoa de bem, quais são as qualidades. Então, dentre tantas, nós podemos destacar algumas que são relevantes nesse momento, como a resignação, a gente aceitar todos os desafios, problemas, situações difíceis, sem ficar queixando, reclamando, revoltado, né? Buscar compreender o porquê eu estou passando por aquele momento, por aquela situação. Buscar a alteridade, né? O respeito por aquelas pessoas que pensam diferente, seja na religião, seja no campo familiar, seja na política. Então, assim, cada um tem a sua concepção, cada um tem as suas ideias, cada um pensa de forma diferente. Mas a gente precisa também respeitar o outro que também pode pensar diferente de nós. Né? Nós precisamos compreender porque cada um está num estágio diferente. Se nós já atingimos um grau mais elevado, se nós temos mais condição de compreender, é a oportunidade para poder perdoar aqueles irmãos que ainda são ignorantes, que ainda estão num estágio um tanto quanto distante ainda da evolução. Né? E não ficar alimentando a raiva, o ódio, a vingança e perdoar sempre as ofensas do outro, porque afinal de contas foi isso que Jesus veio nos ensinar. Buscar ser humilde quando estiver diante da oportunidade de ajudar alguém, seja com coisas materiais, seja com positividade, seja com oração, em todas as formas, né? Ser benevolente, ajudar, oferecer o auxílio, mas sem prejudicar, sem humilhar o outro. Então, dentre tantas essas características do homem de bem, e nós temos tantos exemplos na doutrina espírita que vem nos mostrar o quanto essas pessoas, né, vieram a nos ensinar a trilhar, a trabalhar no campo do bem, de buscar evolução, de compreender os desafios. Né? Se nós estamos vivendo num mundo de prova e expiação, então é natural, é normal que a todo instante nós vamos enfrentar desafios, dificuldades, situações difíceis. Mas nós temos a inspiração nesses seres que vieram aqui na Terra para nos mostrar o caminho correto, né? Buscar a serenidade, o amor ao próximo, a caridade, o perdão, né? E a resignação. Então, essa lição, essa questão de hoje, né? Feita por Allan Kardec, a resposta dos espíritos, nos faz refletir. Será que nós estamos nos tornando uma pessoa de bem? Então, que essas palavras, que essas orientações, que esses questionamentos, que essas afirmações possam nos ajudar para que possamos nos afirmar na certeza que a vida futura nos reserva coisas boas quando nós caminhamos lado a lado com Jesus. Obrigado pela sua atenção.